Oi pessoal, bom dia, como vocês estão? Bem, vamos dar continuidade à aula dessa semana e a gente vem falando, agora já nesse conteúdo do segundo bimestre, a gente começou falando sobre os gêneros textuais do tipo jornalísticos, não é? O começo foi com a notícia na semana passada. Mas na verdade, na semana passada nós trabalhamos com dois gêneros textuais diferentes. Um foi a notícia, a gente viu algumas características dela, hoje a gente vai ver mais um pouco disso. Outro foi o resumo, não é? Já falo melhor, tá bom? Vamos falar sobre os gêneros jornalísticos, tá bom? Então, gêneros textuais do tipo jornalístico, claro, não é somente a notícia, vão ter vários outros. Mas tem uns que são bem mais utilizados do que outros, e uns a gente vê, percebe no nosso cotidiano muito mais do que outros. A notícia a gente passa o dia vendo, né? Principalmente nesse momento que a gente está em casa, sempre tem notícias no telejornal, sempre aparecem notícias na internet, sempre aparecem notícias até nas redes sociais, né? Esse é um gênero textual bastante divulgado e ele tem certas características, né? Como a gente pode perceber, numa notícia a gente vai encontrar uma manchete, que também é a mesma coisa que o título principal. A gente vai encontrar um título auxiliar, a gente vai encontrar o lead e a gente vai encontrar o corpo da notícia, que é todo o restante daquela notícia, ok? Existe outro gênero da qual nós vamos também falar hoje, que tem essas mesmas características exatamente iguais, que é a reportagem. Olha só, a reportagem também é um gênero textual do tipo jornalístico. Tem dentre as suas características a função de informar, não é? É um texto expositivo. Por que um texto expositivo? Porque é um texto que vai expor informações. E muitas vezes eles têm características também dos textos narrativos. Sim, porque eles vão narrar fatos, mesmo não tendo um personagem, mesmo não tendo todas aquelas características e elementos da narrativa, esses textos eles podem ter traços e ter características dos gêneros narrativos também, né? A reportagem, o que vai diferenciar ela de uma notícia é porque ela tem assuntos mais amplos. Como assim assuntos mais amplos? Na reportagem, a gente, aliás, na notícia, não é? A gente vai encontrar um assunto bastante recorrente que é um fato que aconteceu em determinado local, em determinado momento. Essa é a notícia, ela vai lhe passar algo que aconteceu, um ocorrido. Na reportagem, ela pode abordar diversos assuntos, como por exemplo, a fome no Brasil, ou como por exemplo, a corrupção na política. Isso não são coisas que aconteceram em um determinado momento ou em um determinado lugar. São coisas que acontecem no cotidiano, não é? Então, a reportagem ela vai lidar de assuntos mais amplos, mais gerais. Então, ela vai ser geralmente maior do que uma notícia, não é? Mas ela vai carregar as mesmas características. Aqui eu fiz para resumir, ó, o que vai ter em cada um desses gêneros. A manchete, que é o título principal, tem a função de chamar a atenção do leitor para que ele continue lendo aquela notícia. O título auxiliar vai trabalhar em conjunto com a manchete. A função dele é resumir o texto, dar mais informações, porém ele não dá tantas informações. Também tem esse intuito, essa função de chamar a atenção do leitor. O lead é o primeiro parágrafo, é onde vai resumir tudo aquilo na notícia e passar informações importantes para que o leitor se situe, tipo onde aconteceu, o que aconteceu,
como aconteceu, com quem aconteceu aquela notícia ou aquela reportagem. E o corpo é o restante do texto, que vai do segundo parágrafo até o fim, né? E ele é que vai discorrer sobre a notícia, vai colocar as informações mais detalhadas, vai trazer as informações também, tanto na notícia como na reportagem, tá bom? É importante deixar claro que essas duas formas aqui de texto, elas tanto podem ser escritas, as duas trabalham muito com a linguagem visual, com imagens, como elas também fazem parte da língua falada. Ou a gente vai, ou seja, a gente vai ver também tanto notícias quanto reportagens de forma oral, na oralidade. A gente vê muito na televisão, não é? Em vídeos gravados para a internet e tudo mais. Por outro lado, a gente também tem o resumo que a gente está trabalhando. O resumo, ele é um texto, um gênero textual, que ele precisa sempre de outros gêneros textuais. Por quê? Porque um resumo só vai ser produzido a partir de outro texto. Seja, enfim, aquele texto escrito, seja um texto falado, seja um texto visual, né? Um texto com imagens. Enfim, esse resumo ele sempre vai precisar de outros textos. A função do resumo é condensar as informações presentes em um texto. Ou seja, o que seria condensar? Ele vai pegar informações principais daquele texto e transformar em um texto menor com o intuito de informar mais rapidamente ao leitor. Na semana passada a gente fez um exercício. Eu fiz algumas perguntas, não é, sobre a notícia. E a partir daquelas perguntas, que eram as informações principais da notícia, a gente criou um resumo. Essa semana a nossa atividade vai ser de leitura, tá bom? Como eu disse bem já no começo, nas aulas de produção textual é importantíssimo a gente trabalhar tanto a leitura como a escrita. As duas são importantes na mesma medida. Então essa semana eu vou enviar algumas notícias e reportagens para vocês. O que vocês vão fazer? Eu só tenho um jeito de saber se vocês realmente fizeram a atividade, que é vocês me resumindo esses textos e mandando para mim. Da mesma forma, não precisa ser textos longos. O resumo pode ser um texto pequeno, um parágrafo ou dois, 10 linhas, está ótimo, tá bom? Até porque eu vou mandar 2 textos para vocês. Vocês vão resumir os 2. E eu também quero que vocês identifiquem qual deles é uma notícia, qual deles é uma reportagem. Tá bom? Então, pessoal, tchau, tchau. Até próxima semana. Estou com saudade de vocês e qualquer dúvida eu estarei no privado pra gente conversar. Tchau.